a mais. Mais uma aí não. Beleza, é um bom sinal também quando a gente está com as dúvidas, que elas vão se extinguindo. O negócio é o seguinte, galera, para a gente não perder o embalo, deixa eu fazer alguns comentários a título de introdução do que nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula, uma das coisas que nós vamos começar a discutir são os capacitores. Capacitores é uma matéria que eu adoro poder deduzir as passagens mais importantes lá na Física 6C. Mas deixa eu fazer alguns comentários que vai nos ajudar já a ficar mais familiarizado com a nova física. Jamais me esqueci, eu tinha um primo, aquele bicho incomodou, meu Deus, satânico bicho. Hoje ele está muito bem, pai, organizado, competente, mas eu lembro que quando ele ia passar as férias lá em casa, volta e meia ele trazia alguma coisa bizarra. E uma vez ele trouxe uma coisa preta cilíndrica, com 2 fiozinhos na ponta. Ele até falou, só que legal. E eu encostei o dedo, ele falou, encosta aqui. Cara, faiscada, e o choque que eu tomei. Eu, porra, João, que merda é essa, cara? Ele era um capacitor. Ele carregava na tomada aquela porcaria e saía correndo atrás de mim. Ele era mais forte, era maior, só que era mais rápido. Então eu conseguia fugir do jogo. Eu senti na pele o poder de um capacitor. Ele armazenava energia na tomada e queria descarregar energia em mim, doente. Pois então, cara, capacitor ele só tem essa função, armazenar energia elétrica. Só que aí o cara pode pensar, professor, então é que nem uma pilha. Não, não é que nem uma pilha. Uma pilha ela armazena energia elétrica quimicamente, né? Ocorre uma reação química. Porém, o capacitor não. O capacitor ele armazena energia elétrica através do campo elétrico. Os opostos se atraem. Imaginem vocês que eu pego uma placa metálica, conecto uma das placas metálicas no polo positivo de uma bateria e a outra placa metálica no polo negativo de uma bateria. A placa metálica está saindo aqui do quadro. Ó. Se ela for conectada ao polo positivo, ela fica positivamente carregada. A placa que foi conectada ao polo negativo ficará negativamente carregada. Na verdade, como essas cargas opostas vão se atrair, elas vão tentar se aproximar uma da outra, né? Então essa seria uma configuração possível para o capacitor. Quando eu desconecto a bateria, o capacitor se mantém carregado. Principalmente se for um dia que o ar estiver bem seco. E aí vinha meu primo, que pegava esses 2 fios e soltava em mim. O objetivo é de soltar numa outra parte do circuito, né, numa lâmpada para ela brilhar, ou usar isso até para fazer a rede elétrica funcionar melhor, como a concessionária de energia faz, instala capacitores na rede elétrica para melhorar o fator de potência, que é outra história. Mas basicamente isso, armazena energia elétrica. Armazena energia elétrica. Aonde? No campo elétrico. Armazena energia elétrica no campo elétrico. Como é que está o campo elétrico ali? O campo elétrico sai das cargas positivas em direção às cargas negativas. Esse campo elétrico ali dentro é do tipo uniforme, ou seja, apresenta o mesmo valor em qualquer um dos seus pontos. Campo elétrico. Agora, cuidado. Se eu pego um capacitor e vou para o laboratório fazer testes com ele, e se eu for fazer um gráfico da carga armazenada na placa versus a tensão aplicada nele, eu percebo que dobrando a tensão, dobra a carga, triplicando a tensão, triplica a carga armazenada. Natural. Quanto maior a DDP que eu coloco nas placas, mais carga se acumula na placa. E o gráfico fica uma reta crescente. Então, tu vê, não importa qual é o capacitor, quando eu faço o gráfico carga versus tensão, dá sempre uma reta crescente. A partir desse tipo de experimento é que surgiu a ideia de como medir a capacidade de um capacitor, ou capacitância. A capacitância
potência de um capacitor ou capacidade em alguns materiais, nada mais é que a razão entre a quantidade de carga armazenada nas placas do capacitor dividido pela tensão elétrica aplicada sobre ele. Tensão a gente está usando U, né? Pode ser. Então tu vê, ó, quantidade de carga e aqui é tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial. Agora a primeira pegadinha perigosa então. Respira fundo, que é o primeiro momento delicado dos capacitores. Falei nada demais até agora, armazena energia elétrica, só que não é que nem a pilha, é no campo elétrico. Vai para o laboratório, dobra a tensão, dobra a carga, triplica, triplica. Ah, então uma boa maneira de medir a capacidade do capacitor é a relação carga sobre tensão. O vestibular bota essa fórmula, lembrem-se que capacitância, tal. Sobre capacitor é correto afirmar: ao dobrar a carga de um capacitor, a capacitância dobra. Cara, todo mundo vai dizer que sim. Mas é porque se esqueceu que se esse dobra, esse também dobrou. E se eu dobro os dois números de uma fração, numerador e denominador, a fração continua dando o mesmo resultado. Tu vê, não dobra. Então, cuidado. A capacitância do capacitor, meus amigos, por incrível que pareça, não depende nem da carga e nem da tensão elétrica aplicada. Aí aquela parte que a aula se alongaria. Eu gostaria de, usando esta ideia, usando a fórmula que nós usamos na aula no take anterior, para resolver a questão que o colega pediu. Usando a ideia de densidade superficial de carga elétrica. Densidade superficial de carga elétrica. Densidade superficial de carga é uma ideia bem boba se for pensar. É pegar a carga que está distribuída numa certa área. Carga sobre área. E também uma outra ideia importante que é chamada permissividade elétrica. Permissividade elétrica é, na verdade, a razão entre a densidade superficial das cargas entre as placas de um capacitor, por exemplo, dividido pelo valor do campo elétrico naquela região. Quando eu faço essa razão, eu estou calculando a permissividade elétrica do material que está entre as placas do capacitor, que pode ser ar, mas pode ser borracha, pode ser papel e óleo, que são materiais comuns de a gente usar entre as placas do capacitor. Boa, obrigado pela tua pergunta, meu amor. Então, assim, ó, capacitância. Capacitância é quantidade de carga, que é coulomb, dividido por tensão elétrica, que é volts. Aí, coulomb por volts, para puxar o saco de mais um grande gênio, nós vamos chamar de Faraday, em homenagem ao Michael Faraday. Então, volts. Então, isso vai se chamar Fara, na verdade. Diferente do nome do Faraday. Faraday. Como eu estava dizendo, eu gostaria de, a partir da ideia de capacitância, que é medida em Farad, usando a ideia de densidade superficial de carga elétrica, permissividade elétrica e a fórmula da questão anterior, vou deduzir para vocês, mas não nessa parte da aula, que a capacitância de um capacitor de placas planas, capacitor de placas planas, a capacitância de um capacitor de placas planas fica desse jeito. Permissividade elétrica do material que está entre as placas do capacitor multiplicado pela área da placa, a placa tem uma área, dividido pela distância entre as placas. Se eu fosse desenhar um capacitor em perspectiva, seria mais ou menos isso, ó. Aqui entre as placas é que tem um material isolante, que a gente chama de dieletro, ou dielétrico. Dieletro ou dielétrico,
que é um material isolante. Ou seja, é importante entender que a carga não atravessa o capacitor, ela se acumula nas placas. Quanto maior a área das placas, maior a capacidade do capacitor. Quanto menor a distância entre as placas, maior a capacidade. E quanto maior a permissividade elétrica do material que recheia o capacitor, também maior a capacitância. Resumindo, a capacitância de um capacitor depende de sua forma construtiva. Não depende nem da carga, nem da tensão aplicada, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Na próxima aula eu vou te mostrar que o capacitor esférico é diferente. A capacitância dele depende do raio da esfera e da constante eletrostática. Capacitor esférico. E também vou te mostrar na próxima aula que, calculando a área do gráfico, carga versus tensão, a gente obtém a energia. A energia acumulada no capacitor é a área do gráfico. Nesse caso, né, a área ficaria base vezes altura sobre 2. Tensão vezes carga dividido por 2. Mas isso eu vou revisar na aula que vem. Então já começamos a introduzir a ideia de capacitância. Dá uma lida no texto, arrisque alguma coisa, para na aula que vem que não vim bruto, já aproveite um pouco melhor a aula. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Façam exercícios, estudem. Daqui a pouco nós estamos juntos. Deixa eu só desligar aqui. Meu querido, deixa eu atender essa música.